Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA na área, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Sports and Business é aqui, que conta cases de sucesso, experiências, desafios, grandes líderes que aqui se apresentam para contar grandes histórias, para que você possa, evidentemente, se inspirar com a sua marca, com o seu produto, para poder investir no esporte. Nesta semana, aqui direto de São Paulo, a gente fala com o Guilherme Birello, que é o Head de Operações da Fórmula E. A Fórmula E que vai acontecer no próximo sábado, dia 7 de dezembro, lá no Sambódromo do Anhembi. Você é nosso convidado, estou aqui com o Guilherme, ele está oferecendo aí um convite a você, à família brasileira, para que a gente possa acelerar, curtir, levar as crianças, há entretenimento para todas as idades. Há uma área de alimentos e bebidas extremamente, além de elegante, extremamente diversificada. E isso é muito legal. Você tem uma experiência, Guilherme, na gestão pública, não é? Principalmente no Autódromo de Interlagos. Isso te credencia, evidentemente, a ser um dos promotores mais bem avaliados, não é? E você pode, em muito pouco tempo, em 3 etapas, criar esse movimento que a gente vê com uma logística absolutamente perfeita. Fala um pouco dessa sua experiência e o que ajudou, o que contribuiu para que você pudesse ir para a pista eletrificada. Tudo bem, Betão? Bom estar aqui contigo, que bom estar aqui de novo. A gente ficou na gestão de Interlagos durante quase 4 anos. A gente conseguiu levar uma experiência da São Paulo Turismo, que é a empresa de eventos da cidade de São Paulo, para Interlagos. E a gente identificou que é um espaço para entretenimento. Eu acho que o automobilismo também, hoje, identificou esse processo, que não é apenas o fã do motorsport para assistir a corrida, mas as pessoas vão ao autódromo hoje, seja uma corrida, seja um show, buscando experiência. E no autódromo eu pude ver essa transição acontecer, essa evolução dos eventos. Pode ser uma corrida de Gentleman Driver, como o Porsche Cup e a AMG Cup, Betão também, nosso amigo. Pode ser a Fórmula 1. Hoje, o grande esforço que os promotores fazem é que todos os visitantes tenham uma boa experiência. Quando eu me deparei com a Fórmula E nasceu assim. Ela já nasceu nesse contexto da forma de entender o evento moderno. Então, a gente conseguiu levar tudo aquilo que a gente viu acontecer em Interlagos aqui para o Distrito Anhembi, para o Sambódromo, que é um lugar de evento, que é um lugar de festa. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A gente tem uma corrida de festa, uma corrida de entretenimento, num local vocacionado para isso. A gente tem que montar 8 quilômetros de barreiras padrão FIA, 7 pontos, dá um trabalho, mas a festa fica bonita. Muito bem. Fora que a gente tem, desde o início, não é, da Fórmula E e das categorias de automóvel voltadas também à eletrificação dos carros elétricos, Nelsinho Piquet, Cacá Bueno, que foram campeões, pilotos campeões também de suas categorias. Isso também contribui, não é, para uma melhor adaptação da categoria aqui no Brasil. A gente falou no início, né, que mais do que uma corrida é um evento, é um grande evento, que envolve uma área de entretenimento, que envolve uma programação importante. O ano passado vocês abriram a pista, não é? Pusemos lá DJs, enfim, e o público presente e também o público convidado pôde ir à pista e desfrutar num sunset, num fim de tarde, começo de noite maravilhoso. O que tem programado para esse ano? Bom, Betão, a gente já tem lá o dia inteiro de shows, atrações, ativações. Você sabe que a Fórmula E investe e gosta muito que as pessoas tenham atividades ao longo de todo o dia. Então, nós temos um palco fora da pista. Nós vamos abrir, me fala só para pontuar nosso craque o horário. 7 horas abre o portão. 7 da manhã. A gente vai até 6 da tarde. 7, então é dia 7, não é? Às 7 da manhã no Sambódromo do Anhembi. Perfeito. E aí vai até às 7 da tarde. A gente tem treino livre de manhã. 777. 777. E a gente tem treino livre de manhã. No final da manhã nós temos a disputa para disputa, tem quem são o grid de largada e as 2 horas da corrida. Nesses intervalos, você esteve lá, você sabe falar, as arquibancadas ficam vazias, porque todo o entorno do Sambódromo é um grande festival,
com ativações dos nossos patrocinadores. Então a gente tem uma grande festa. No final, depois da corrida, o nosso pódio, que é feito pela equipe do Carnaval, então agradecer ao nosso presidente da Liga das Escolas de Samba, Sidney, eles montam para nós o nosso pódio, que vai para o meio da pista, e depois que acaba o pódio, vira um grande palco. E a gente teve a felicidade de conseguir trazer o Vintage Culture, um DJ brasileiro, um dos mais famosos do mundo, está entre os top 10 em todas as plataformas, etc, etc. Está me dando até um trabalho, porque a gente está tendo que redimensionar o evento, porque... O interesse ficou grande. O interesse é muito grande, então um grande sucesso. Como eu falei, a régua só aumenta, a gente está muito feliz de ter esse problema de fazer um evento cada vez melhor. Eu acho muito interessante isso, porque pegando o modelo americano, né, e como a Fórmula 1, fazendo um paralelo com a Fórmula 1, né, a Fórmula 1, quando a Liberty Media, que é uma empresa americana, assumiu a Fórmula 1, ela mudou realmente de patamar. Ela passa a ser mais do que uma disputa esportiva para ser um grande evento. Tanto é verdade que o americano, ele tinha um pouco de aversão à Fórmula 1. Com a entrada da Liberty Media, nós temos 3 etapas nos Estados Unidos. 3. Então, sendo que Miami e Las Vegas, não é, recebem público absolutamente fantástico, acontece nas ruas e é muito consumida pelas empresas, não é, pelos patrocinadores e pelas empresas locais. Então, você está corretíssimo, você está no caminho certo, está fazendo a coisa legal, está atingindo várias faixas de público, trazendo o público para uma pista, para uma praça esportiva e mostrando, evidentemente, toda a diversidade e a flexibilidade que existe quando você tem competência e quando você tem, evidentemente, empenho e carinho, porque você é um apaixonado por velocidade, né, Guilherme? Sou apaixonado por velocidade, sou apaixonado por montar o circo. É 1 ano de planejamento, Betão, para montar um dia de corrida, porque é tudo muito cuidado, é tudo muito pensado, e isso só é possível por conta de apoio e parceiros como você. Muito obrigado. Como a Olé SA, como a ABB, que você deu esse espaço lindo para a gente dar essa entrevista hoje. Então, muito obrigado a vocês e conte sempre com a gente. Espero você lá. Vamos estar lá, nós vamos estar no paddock, no camarote principal. Claro. A gente vai trazer todo o movimento, assim como a gente vem fazendo todos esses anos, não é? O movimento todo dos boxes, dos pilotos, com as equipes, com as personalidades que vão ali circular. Realmente é um grande evento e a gente vai estar lá registrando. Vou fazer um programa, vou fazer um encontro de craques, que é o nosso programa das terças-feiras de debate, que vai ao ar para poder realmente mostrar esse grande movimento. Assim como nós fazemos com as outras categorias. Você sabe que a Band e o Band Esportes, nós temos as principais categorias do automobilismo. Nós temos a Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula 4. O ano que vem, 2025, a Fórmula 1 é nossa e nós vamos ter Gabriel Bortoleto na Sauber, voltando o Brasil a ter um piloto para pilotar. Isso, a Stock Car, a Porsche Cup, a MG Cup, a Copa Truck, ou seja, as principais categorias estão lá. Isso significa, não é, que nós temos também a WEC e que nós temos a Fórmula E. Esse ecossistema, ele se abastecido, ele se complementa. Se a Fórmula 1 vai bem, a Fórmula E vai bem. Se a Fórmula E vai bem, a Stock Car vai bem e assim de maneira sucessiva. Vamos acelerar legal dia 7? Combinado. De fato, como você falou, não tem competição entre nós. Quanto melhor for uma, melhor vão todas. Conta com a gente. Está quase tudo pronto, está ficando lindo. Vai ser uma corrida maravilhosa e vamos lá. Vamos aproveitar então o Guilherme para faça o convite para o meu craque no Brasil, na América Latina, no México e nos Estados Unidos. Galera, vocês que estão aí, 7 de dezembro, nós vamos abrir o campeonato mundial da categoria Fórmula E, os carros elétricos mais rápidos do mundo. Muita festa, muita diversão. Espero vocês lá, junto comigo e com o Beto. Aqui no Olé SA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business.
Esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Os cases de sucesso, as experiências, os desafios de grandes líderes que aqui se apresentam para mostrar a vocês a importância de se investir no esporte, de criar parcerias de negócio, parcerias de tecnologia. É fundamental que você se conecte conosco, porque hoje nós vamos eletrificar esse programa. Nesta semana eu falo aqui direto da ABB Eletrificação para a gente falar de Fórmula E. Eu estou com o Marcelo Vilela, que é o nosso vice-presidente comercial da ABB Eletrificação. Marcelo, é muito importante todo esse movimento global, não é? E principalmente nessas últimas décadas em relação à energia, né? Seja das mais variadas, não é? Fontes. Eu quero saber de você como, com a visão global da ABB, eu quero que você faça um apanhado aí desse movimento da ABB no Brasil e no mundo. Excelente, muito obrigado, Beto. Prazer estar com você aqui. O nosso papel é fundamental para fazer essa transição energética, né, Beto? Porque o planeta passa por uma transição energética, essa invasão tecnológica, principalmente vindo dos carros chineses, né? A gente citava a BYD aí e outras montadoras, não é? Tá criando uma mudança de hábito no consumo. Exatamente. E isso deve ser absolutamente conectado num caminho que siga com a empresa, com a tecnologia e também adaptada principalmente à indústria automobilística, né? Exato. Digamos que a nossa participação, né, junto com a Fórmula E, inclusive como patrocinadores master, né, da Fórmula E, a ABB, ela detém aí a patrocinação e o name rights da Fórmula E, isso é muito importante, mostrando todo o empenho, né, que a ABB tem e o foco na sustentabilidade. Então, o que acontece? As nossas tecnologias são aplicadas na Fórmula E, como esse exemplo de transição energética, mas não somente para o mercado em geral, falando das indústrias e processos. A ABB está aqui justamente para suportar essa jornada dos nossos clientes para processos mais eficientes, processos que tenham menos emissão de carbono, enfim, atividades que gerem aí uma melhora e redução dessa emissão de carbono de uma forma geral. Então esse, digamos que é o principal papel. E a gente olhando a Fórmula E como uma competição, é muito importante também porque a gente entende que os pilotos e a própria Fórmula E como um evento de massa leva essa mensagem e suportando essa transformação, que vai ter efeitos econômicos, efeitos sociais, efeitos ecológicos. Então essa é a relação de parceria fundamentada e fundamental para a ABB junto com a Fórmula E. Muito bem, você falou da participação dos pilotos, das equipes. Eu quero saber, a cada edição, vocês conseguem criar uma massa crítica, criar um movimento que possa extrair dos pilotos e das equipes a experiência vivida, já que a gente tem, desde 18 até hoje, 3 evoluções feitas nos automóveis. Conta para mim, como é que é feita essa captação de informação para você poder depois trazer para o laboratório para criar realmente uma identidade e atender a expectativa, principalmente das equipes, né? Com certeza, né? A gente tem a Fórmula E como uma base, um laboratório, né, para desenvolvimento dessa nova tecnologia, mas também nos nossos centros de excelência. Então, a combinação do que passa dentro da corrida, capacidade de regeneração do veículo, tempo de recarga, tudo isso é através de sistemas e softwares feito um monitoramento para que a gente leve isso para dentro dos nossos laboratórios e centro de excelências e também melhoremos assim os nossos produtos. Sim. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma solução de carregamento que vai de 4 a 600 kW. Nós temos aquele carregador que está lá na residência, né, aplicado para fazer a carga do veículo à noite, mas também nós temos sistemas pantográficos que carregam, por exemplo, o ônibus com uma alta capacidade de energia em pouco tempo para fazer com que esse ônibus continue fazendo o seu percurso. Então, aqui o objetivo é realmente fazer com que a solução de eletrificação e eletromobilidade traga esse benefício da transição energética e também da sustentabilidade. Eu posso dizer que na Fórmula E, ela tem uma grande vantagem em relação a você e você tem uma grande responsabilidade. Porque de maneira uniforme, você atende todas as equipes. Ou seja, não há nenhum tipo de privilégio
para a equipe A ou equipe B do ponto de vista da eletrificação e da instalação de equipamentos. A partir daí, você tem contato com todas as equipes e com todos os pilotos full time, ou seja, em tempo integral, durante muito tempo antes da prova, durante a prova e depois da prova. Esse tipo de aplicação traz que experiência a você? Você tocou num ponto importante, porque esse tipo de situação conosco e todas as equipes, né, faz com que, primeiro, que a gente garanta realmente esse mesmo nível, né, de serviço. Porque o nível de excelência ele tem que ser absolutamente... como ele é uniforme, é uníssono, ele atende a todas as equipes, não é? Fica aí realmente um trabalho conjunto, balão Beto. de ensaio interessante, não é? Porque a captação de informação de todo mundo, porque nem sempre as equipes elas são equiparadas, equipes mais fortes e aquelas que ainda estão engatinhando no processo. Exatamente, né? Mas como uma competição a gente entende que basicamente a tecnologia e os carros são muito parecidos, né? Então, isso tem que garantir, inclusive, para que exista, digamos, essa competição no mesmo nível. E o nosso papel é justamente esse. Mas o que eu queria fazer e trazer também aqui, não só dentro da Fórmula E, essa relação com todas as equipes, a gente também tem relação com praticamente todos os fabricantes de automóveis no mundo, com fabricantes de caminhões e ônibus no mundo. Então, mais ou menos o que acontece dentro da Fórmula E é a nossa relação também com esses fabricantes globais. Quando você fala tenho relação, o que você aplica nas montadoras? A gente disponibiliza o nosso serviço, né, a nossa tecnologia de carregamento, da mesma forma que a gente faz com a Fórmula E, a gente também trabalha com marcas globais para trazer essa evolução para os veículos que estarão na rua ou que já estão. Tá, quando você fala eletrificação para as montadoras, carregadores para as montadoras, baterias não? Baterias não, a ABB não desenvolve bateria, mas não só o carregador, Beto, a gente tem toda a instalação e infraestrutura. Muitas vezes a gente olha o carregador ali, mas a gente tem que entender que existe um sistema de engenharia por trás do carregador, uma infraestrutura que muitas vezes pode passar por média tensão, por baixa tensão, por proteção, enfim, tem todo um aparato técnico e tecnológico para garantir que o carregador funcione lá na hora de dar a carga para o carro da Fórmula E estar pronto e preparado para a corrida. Qual foi, durante esse tempo todo em que você é patrocinador, inclusive esse ano o name right da competição, não é? O grande desafio, a grande experiência que apareceu para vocês e que de repente foi uma virada de chave? Acho que a gente pode falar um pouco sobre a própria evolução dos carros, né? Você lembra que nas primeiras corridas os pilotos tinham que trocar os carros no movimento dali na prova, na corrida, né? E hoje a gente tem um carro que é 30% mais rápido do que um Fórmula 1 chegando 0 a 100 em 1,8 segundos. Então, o nosso desafio foi suportar a Fórmula E nessa evolução, dar as cargas necessárias, aumentou o tamanho da bateria, aumentou a capacidade e torque dos veículos. Então, aqui o nosso desafio como patrocinadores e sócios aí do Name Rights da Fórmula E foi sustentar tecnologicamente a competição. Esse programa hoje está eletricamente perfeito, meu craque. Eu digo isso porque nós estamos tendo uma aula aqui com o Marcelo Vilela, que é o vice-presidente comercial da ABB Eletrificação. Aqui no LSA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começando mais um Olé SA Sports and Business, o programa de negócios no esporte na televisão brasileira. Dos cases de sucesso, experiências e desafios e grandes cases são contados aqui por grandes líderes. Nesta semana eu vou falar de Fórmula E, que já está na terceira etapa aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, no Sambódromo do AMB, que movimenta toda a cidade de São Paulo. São milhares de pessoas que vêm para cá, o mundo se concentra aqui e São Paulo fica absolutamente eletrificada. Estou com o Guilherme Birello, que já é sócio aqui do nosso LSA. Ele é head de operações da Fórmula E no Brasil. Mais um ano, Guilherme, a gente vê claramente a evolução da Fórmula E, o interesse das pessoas, principalmente o teu time criando
ações paralelas também para levar pessoas, para criar um mundo mais cool, um mundo mais conectado com a realidade dos jovens, adolescentes e fazendo crescer, sem dúvida alguma, a expectativa. Fora os apaixonados pela velocidade. Seja bem-vindo. Obrigado, bom estar aqui de novo. Que bom que vocês estão sempre junto com a gente. Mais um ano não, a gente está correndo 2 vezes agora em 2024. É verdade, A gente correu em março. A abertura é dezembro, é verdade, é verdade. A gente está muito feliz porque a gente acabou sendo promovido a abrir o campeonato. Significa muita coisa, né? Significa que o EPRIX São Paulo tem uma posição importante no cenário internacional da Fórmula E. Você sabe que é tão legal o que você está falando? Porque a gente não está acostumado em abrir uma temporada de 25 em 24. Não, então é um privilégio. E que venham mais. Eu quero que abra 1, 2 vezes, pode abrir e fazer várias etapas aqui em São Paulo. Me conta aí dessa evolução, Guilherme. A gente ficou muito feliz, né? A nossa segunda corrida, a gente tinha um desafio muito grande em levar a experiência que a gente gosta para o nosso visitante. E levar a experiência do padrão e que a Fórmula E está acostumada a trabalhar. E a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz com o resultado da segunda corrida. Não por menos, a gente foi promovido a ser a abertura do campeonato mundial. Então a gente está muito feliz. A régua aumenta, porque a gente tem que fazer um padrão de abertura. Então a gente, todo o ecossistema... É diferente. Super, porque todo o ecossistema internacional necessariamente está aqui na prova, seja a cobertura de mídia, seja a cobertura dos nossos patrocinadores, dos nossos principais patrocinadores, como a ABB, por exemplo. A gente consegue estar nesse cenário internacional. Para nós, a régua aumenta, é muito importante, mas aí a gente tem que preparar uma festa ainda melhor. Você sabe que a Fórmula E já nasceu nesse mundo moderno, nesse mundo do futuro. Então, um mundo sustentável, no mundo tecnológico. De inclusão, né, de ter uma inteligência de como se relacionar com os visitantes, de como se relacionar com o mundo como um todo. A gente nasceu nesse cenário. Então, os nossos desafios só aumentam, mas é bom, não podemos reclamar. O que faz você evoluir tanto? E eu quero que você faça um comparativo realmente do Brasil e com os outros países onde acontecem as etapas da Fórmula E. São diversos fatores, Beto. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma vocação, a cidade de São Paulo especialmente, tem uma vocação natural para o motorsport. Hoje nós temos as 3 principais categorias do mundo, Fórmula 1, WEC e a Fórmula E. Aliás, esse é um esforço importante que a cidade de São Paulo, tanto o prefeito Ricardo Nunes, especialmente o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, eles conseguiram verticalizar esse processo de trazer os grandes eventos internacionais para cá, e a Fórmula E faz parte desse contexto. Acho que esse é um fator super importante. Sem o apoio das cidades locais, das cidades sedes, é tudo muito difícil acontecer, você sabe disso. Eu acho que você tocou num ponto importante, porque o prefeito Ricardo Nunes, o Gustavo Pires, que foi buscar além dos eventos a motor, não é? A Inefel é uma realidade, o Detal é uma realidade, enfim. São Paulo realmente muito bem abastecida, muito bem dinamizada, não é? Dentro do cenário do entretenimento. Evento, Beto, é a forma que o dinheiro investido atinge a base da cadeia produtiva mais rápido. Então, uma forma de movimentar a cidade, trazer investimentos, levar a cidade para o mundo, você sabe que tudo isso facilita. E a Fórmula E também representa um pedaço disso. Esse é um fator importante que levou a gente a chegar a esse patamar. E outro patamar, a gente é bom de festa, né? A gente é bom de festa. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, não é, por todo esse movimento que ele cria nessa geração de oportunidades. Porque é o que você falou, os serviços ficam absolutamente abastecidos, os hotéis, táxi, restaurantes, ou seja, há um movimento no ecossistema de maneira substancial e isso traz muitas divisas. Fora que, por exemplo, a Fórmula E é transmitida para mais de 180 países. Mais de 180 países. Hoje nós já somos a 3ª audiência mundial no motorsport. E então, no fundo, quando você leva o nome da cidade de São Paulo para diversos lugares do mundo, isso acaba atraindo investimentos, sem sombra de dúvida. Então, esse é um dos fatores. O segundo fator que a gente é bom de festa. E a equipe tem conseguido desenvolver junto com os nossos patrocinadores. Queria, inclusive, cumprimentar o Vilela, toda a equipe da ABB, que sempre apoiou a gente nesse processo. Então, acho que todo o ecossistema
conseguiu o sambódromo, o carnaval, criou uma atmosfera que levou a corrida a esse patamar. É uma corrida gostosa, eles gostam de vir aqui, eles gostam de correr aqui, as pessoas se divertem. Então, tudo isso levou a cada vez mais a gente ter uma posição importante no campeonato. O Brasil, ele tem uma posição importante dentro do cenário do consumo dos carros elétricos e híbridos. Sim. Esse movimento, aliada à chegada há 3 anos atrás da Fórmula E, criou digamos assim, uma espiral que altera o hábito de consumo do brasileiro. Essa mudança de hábito, ela também faz com que o brasileiro se conecte com a Fórmula E, que o brasileiro já é apaixonado por velocidade, e se conecte com a Fórmula E. Quero que você fale um pouco sobre isso. Qual é essa relação e que tipo de proveito você extrai disso? A Fórmula E, no fundo, Beto, ela é uma grande mensagem. Uma mensagem que, primeiro, a gente pode ter um mundo melhor. Uma mensagem de que os carros elétricos, eles têm eficiência não só de transporte, mas também têm eficiência esportiva. Sem dúvida. Os nossos carros... Então, a gente de desempenho e performance. Existe uma... da forma com que o mercado se posiciona, a eletrificação dos carros até assusta as pessoas. Então, existe uma gama de informações que levam as pessoas, no começo, achavam que os carros elétricos não tinham eficiência, não eram confortáveis, que davam... Basta ver na corrida do ano passado, que foi decidida nas últimas curvas, é um pega total, é faca nos dentes, não é? A competitividade da Fórmula E é extraordinária, é piloto, é milésimo de segundo, enfim, é muito legal. Se alguém tinha dúvida Sim. desse tipo de competitividade, caiu do cavalo. Não, nós tivemos mais de 140 ultrapassagens e mais de 20 trocas de liderança, sendo que a última troca de liderança foi na última curva. Como os carros são emparelhados, então você tem uma disputa muito grande. E vai aumentar. Porque com a nova geração de carros, né, o Gen 3 Evo, a gente tem carros agora 4x4, mais potentes. Um dos responsáveis por isso também é a ABB, porque a gente conseguiu, durante o processo, dar mais potência para os carros, uma relação de energia, uma relação de carregamento. E agora, 4x4 a 1,8 segundos, de 0 a 100, a tendência às ultrapassagens, aos torques de retomada de curva, são muito maiores. Então, assim, a briga vai ser boa. A briga vai ser legal e você está convidado para ir para o Sambódromo para acompanhar a Fórmula E, porque realmente a Fórmula E, ela vem criando adeptos, não só no Brasil, mas no mundo. A gente acelera de maneira sustentável, a gente acelera com bom humor, não tem barulho, isso é muito legal porque você pode comentar, não é? Volta a volta, curva a curva, o que está acontecendo na pista. Você está comigo, meu craque, no LSA Sports and Business. Nesta semana a gente fala de Fórmula E. Estou aqui com o Guilherme Birello, que é o head de operações, aqui craque, que está, sem dúvida alguma, se superando para poder levar cada vez mais um espetáculo e um evento que vai ser do seu agrado. O LSA, aqui os negócios do esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios do esporte da televisão brasileira. Os cases de sucesso, as visões de grandes líderes que investem com suas marcas e produtos no esporte, que realmente tiram proveito dessa aliança importante. Aqui se apresentam os líderes que contam experiências, desafios, os seus cases. E nesta semana nós estamos aqui na sede da ABB Eletrificação para falar de Fórmula E. Fórmula E, que é a sensação de corrida no mundo, eletrificada, sustentável e que no Brasil, especificamente em São Paulo, vai acontecer a 3ª edição lá no Sambódromo do Anhembi. Eu estou com o Marcelo Vilela. Prazer em recebê-lo aqui, nosso vice-presidente comercial, não é? E Marcelo, eu quero saber, primeiro, qual é a função
que a ABB tem dentro da Fórmula E. Eu sei que se não existir a ABB, não existe Fórmula E. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Beto. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer pela nossa participação aqui no seu programa, um programa de sucesso. Obrigado. E entrando já no ponto, nós somos especialistas nesse sentido na nossa relação com a Fórmula E, no carregamento dos carros. Então, a ABB possui uma tecnologia que faz todo o carregamento do carro, desde o seu início, né? A gente hoje tem um carro na sua terceira geração, um carro mais potente, um carro mais veloz. Acho que a gente vai falar um pouco disso também durante aqui a nossa conversa. E esse é o papel principal. Terceira geração, quando você cita a terceira geração, é a terceira geração, nós estamos falando do início de, qual ano? 2018, se não me engano, 2018. Foi o início da competição. De 18 até aqui, nós tivemos 3 evoluções do ponto de vista nós estamos na terceira geração e o carro se chama Evo, né? Mas a nossa conexão com a Fórmula E vai muito além só do sistema de carregamento. A gente acredita muito, né, na nossa parceria em relação a essa transformação energética que a gente busca no planeta, né? E a Fórmula E, ela colabora muito com os valores da companhia, que é justamente trazer mais sustentabilidade de uma forma geral na aplicação da energia. A ABB é uma empresa global, é uma empresa secular, centenária, são 130 anos. Você tem uma sede, uma planta industrial lá em Sorocaba, em São Paulo, não é? E há um detalhe interessante que eu quero passar para vocês. O bondinho do Pão de Açúcar, eu quero que você conte essa história, não é? Toda a parte de eletrificação lá atrás, não é, foi feita pela ABB. Exatamente, eu gostei muito Beto. dessa história. Nosso primeiro fornecimento foi o bondinho aqui no Brasil, 112 anos atrás. Então, é um marco para nós, porque esse sistema de automação e eletrificação continua ativo com equipamentos e soluções da ABB e é um orgulho para a gente. Então, esse foi o nosso marco de chegada, né? E nós também temos hoje, a nossa participação no Brasil, nós temos 2 plantas, né? Uma planta em Sorocaba, como você comentou, e uma outra planta em Contagem, em Minas Gerais. E, aliás, essa planta foi certificada esse ano, né, com o nosso selo de emissão zero de carbono, então a gente também está muito feliz em celebrar aí esse marco também. Muito bem. Eu quero que você me diga o que a ABB, com toda a tecnologia, vocês estão presentes em mais de 100 países, não é? Extrai da pista para o laboratório. Se a gente começar falando de Fórmula E, basicamente todo o sistema de carga dos carros de competição estão nas ruas. A ABB, ela tem um marco de mais de 1 milhão de carregadores vendidos no planeta. A gente tem tecnologias que são tecnologias de carga lenta, que a gente está mais acostumado a encontrar em shoppings, em hotéis, em supermercados, mas também a gente tem a tecnologia de carga rápida, que é utilizado pelos carros de competição da Fórmula E. Eu te faço essa pergunta, me permita te interromper, porque você disse que de 2018 até aqui nós tivemos 3 evoluções do ponto de vista tecnológicos que gera mais desempenho, que gera mais performance e principalmente mais segurança. Não é? E os carros elétricos e híbridos também, não é? Eles estão evoluindo, a BYD, não é? Está aí trazendo seus carros elétricos com outras montadoras, enfim, o Brasil e o mundo infestados aí, não é? De uma maneira mais sustentável, eu diria. E é por isso que eu te pergunto, porque, evidentemente, a pista traz condições para que você possa também elevar o teu desempenho, a tua performance e a tua excelência. Exatamente. A Fórmula E serve como um laboratório para todo esse desenvolvimento, né, Beto? Então, tudo que está sendo aplicado hoje na Fórmula E, amanhã será aplicado nos veículos, como é um desenvolvimento dinâmico e ativo, né? Então, ou seja, essa tecnologia vai ser embarcada nos veículos que a gente vai comprar amanhã. Então, a experiência de dirigir um carro elétrico é fantástica para quem ainda não teve essa experiência, faça esse convite, que procurem ter essa experiência. E essa tecnologia, ela vem justamente com um olhar, né, da sustentabilidade para que a combustão seja reduzida e a emissão de CO2 também. Então, o carro dessa temporada, a geração 3 Evo, chega de 0 a 100 em 1,8 segundos, então ele é 30%, é um canhão, né? 30% mais rápido que a Fórmula 1.
E isso passa por quê? Porque a Fórmula E está investindo muito no desenvolvimento de tecnologia, pneu, a própria performance da bateria, o sistema de recarga durante a prova, os componentes que são usados no carro para ter maior aerodinâmica, estar mais fixo no chão, para ter mais performance, e tudo isso amanhã estará aí na rua nas nossas mãos também. E o que é legal, eu gostaria de fazer aqui, uma comparação, uma combinação com a história da ABB em todos esses anos. Só para você ter uma ideia, a ABB durante todos esses anos desenvolveu mais de 2.700 patentes. Então, é uma empresa que investe muito na tecnologia, né, justamente com esse olhar de melhora de performance, sustentabilidade. E esse ano nós estamos celebrando 100 anos da patente do mini disjuntor. Isso é um marco também muito importante para a ABB, Beto, porque esse produto ele está nas nossas residências para proteger as nossas casas e também proteger a nossa família, proteger o indivíduo de uma forma geral. Então, essa é a conexão que eu faço também na relação entre Fórmula E e ABB. Quer dizer, você está na pista, mas também está dentro da minha casa. Estamos em todos os lugares, Todos Beto, os desde lugares. a geração lá em Itaipu, a geração hoje muito famosa, renovável, né, nas gerações eólicas e também nas plantas solares. Então, desde soluções de geração de energia até aplicações na nossa casa, né? Muito bem. Você sabe que uma das grandes preocupações hoje das pessoas, né, em adquirir carros elétricos e híbridos, principalmente carros elétricos, não só no Brasil, mas no mundo afora, é na questão do abastecimento de energia. O Brasil consegue, nos grandes centros, já criar uma evolução do ponto de vista de sedes e pontos de eletrificação para os carros. Os postos de gasolina agora têm em abundância aí as grandes redes, não é? Para que os carros possam ser abastecidos. Eu quero que você faça aí um apanhado geral de como será o comportamento com a convivência, não é, dos carros a combustão e principalmente com os carros híbridos e elétricos e uma projeção de futuro. Excelente. Sem dúvida nenhuma, a ABB é pioneira nessa tecnologia. Nós estamos presentes aí desde 2010 no desenvolvimento do sistema de carga dos automóveis. E é uma jornada, né, Beto? Se a gente olhar há 10 anos, todo esse sistema era muito mais prematuro, mas hoje a gente olha para grandes centros fora, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo na Ásia, já cidades que são super bem abastecidas através das infraestruturas que existem, e vai acontecer isso também no Brasil. E eu acredito também que a tecnologia ela vem se renovando, ou seja, hoje a gente pensa num carro híbrido, esse carro nos dá o conforto de utilizar a sua versão elétrica nos grandes centros, dentro das cidades, e também a liberdade de utilizar a combustão para longos trechos em viagens. Porque eu entendo, Vilela, eu entendo que para os grandes centros, não é, para aquelas pessoas que circulam nas cidades principalmente, não é, carros de aplicativo e as pessoas que têm a sua vida e o seu trabalho, a sua rotina voltada dentro da cidade, eu acho que é algo absolutamente fantástico, porque é uma economia na ponta do lápis comprovada, muito grande. Há, sem dúvida alguma, uma linha sustentável, não é, que vai fazer com que a gente tenha um planeta melhor, uma melhor convivência, uma longevidade de vida. Esse é o objetivo, né? E são fatores importantes, né, Vilela? Exato. Então, o que eu estava comentando, o próximo passo é a gente migrar realmente para a tecnologia 100% elétrica. Então, o híbrido serve como uma ponte, mas amanhã eu tenho certeza que os grandes centros estarão aí repletos de carros elétricos utilizando a tecnologia. E o abastecimento, é fundamentalmente importante comentar aqui a necessidade de se aplicar as corretas proteções, porque existe uma polêmica em relação ao abastecimento do carro elétrico, mas se utilizando as corretas proteções, isso acaba baixando bastante o nível de complexidade desse abastecimento. Então, aqui fica tranquilo de a gente entrar e migrar para uma tecnologia baixando a emissão de carbono dentro dos grandes centros, que é o objetivo. Você falou uma coisa interessante e eu quero te perguntar, porque existe uma polêmica muito grande que é criada, enfim, pelo ecossistema no entorno envolvido, né, na questão do abastecimento elétrico, principalmente nas residências e nos edifícios. Exatamente. E aí existe uma métrica, não é, feita aí pelos órgãos competentes, que dá, evidentemente, a noção de como você deve instalar no seu edifício, aquele que ainda não foi preparado para tal,
o devido equipamento. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque a gente está indo para o Brasil, para a América Latina, para o México e para os Estados Unidos, e isso é uma questão que interessa do ponto de vista global. Exatamente. Essa discussão é muito importante. Eu falo isso porque você falou que está dentro das nossas casas. Então, exatamente. Vamos ouvir aqui, não é, o Marcelo Vilela, para poder ter parametrizado realmente essa questão que é polêmica. Exatamente, Beto. O mais importante é que a gente tenha o equipamento instalado da forma correta, né? Instalar da forma correta é seguir normas, porque nós trabalhamos em base a normas de proteção tanto da infraestrutura, do equipamento, do carro, do automóvel e também do patrimônio e do indivíduo. Então, quando se é aplicado a forma correta, a instalação correta de acordo com a norma, isso aí acaba se resolvendo naturalmente. Existe uma discussão, ainda essa conversa está em andamento. Mas a norma, ela está diretamente ligada também à infraestrutura uma montada. adaptação. Você tem que adaptar Isso. à realidade de cada construção, é para isso? cada de cada edificação. Exato, para cada edifício ou casa, tem que se buscar um especialista para fazer essa adaptação, entender se é possível ou não, e aí fazer, digamos, a adaptação necessária para que esse carregador funcione apropriadamente. Perfeito. Acho que basicamente é isso, para simplificar a porque história. Porque se fala muito que se você instalar vai pegar fogo, o patrimônio ele fica sob risco, enfim. Então, vamos seguir aqui o que o Marcelo falou e qualquer coisa vocês podem entrar aqui na ABB, Com certeza. entendeu? E fazer uma pesquisa e buscar realmente a mais correta informação. Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Nesta semana, eu falo aqui da sede da ABB Eletrificação e as entrevistas são muito especiais. Por quê? Eu falo de eletrificação, eu vou falar de Fórmula E, eu vou falar da corrida de automóveis mais sustentável do mundo. Acompanha comigo, porque aqui os negócios no esporte acontecem.